Ô, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você está aí na sua casa, mas eu estou aqui, Savo Lima na área. Nossa parceria História em Casa, História é Vida. A nossa série, pessoal, História, Memória e Patrimônio, está no 4º episódio. E o episódio de hoje, nós vamos falar sobre cultura e história. Bom, pessoal, é o seguinte, quando você fala de cultura, pessoal, nós estamos falando de um conceito muito alargado e que é muito usado pela história e também pela memória para poder identificar povos no tempo e assim elevar ou até mesmo disputar as memórias de um determinado grupo. Bom, quando falamos da palavra cultura, voltamos à ideia do entendimento do que significa a palavra. Na etimologia dela, vem lá da Roma Antiga, quando se fala da prática de cultivar algo, mas no aspecto relacionado à cultura agrícola, cultivo de grãos, cultivo de hortaliças. Assim, pessoal, existe um saber incutido nesta prática, se ensina, se aprende e isso é transmitido de geração para geração. Assim se faz a ideia de cultivar. Também, quando nós trazemos essa palavra para o âmbito do que é produzido, aquilo que se identifica, aquilo que significa algo para o homem, a gente pode falar que então a cultura. A cultura ela é descoberta, ela é produzida, ela é transmitida. Assim, então, podemos falar que a cultura é tudo aquilo que o homem produz, significa para si, significa para o grupo e é transmitido de geração para geração. Podemos falar sobre música, podemos falar sobre arte, sobre pintura, escultura, arquitetura. Isso é aspectos culturais do homem no tempo. E assim a gente pode usar isso para a história. A história usa muito a cultura para identificar então, né, padrões de memória e de lógica que elevam um determinado povo no tempo. Bom, obviamente que a cultura pode ser produzida por vários tipos de povos e tipos de pessoas no tempo. A gente tem, por exemplo, aqui a ideia de padronização de cultura. Quando falamos, por exemplo, de cultura erudita e de cultura popular. Isso é um tipo de padronização. A cultura erudita é tudo aquilo que é feito num saber muito próprio, um saber acadêmico, um saber estudado, com muito afinco, com muitas regras. E isso, obviamente, que é um grupo muito específico que vai cultivar essa cultura. A gente pode falar que esse tipo de cultura é cultuada por uma elite intelectual, uma elite até mesmo acadêmica. A cultura de baixa cultura, a ideia de cultura popular, né? A palavra certa não seria baixa cultura, até porque não existe alta ou baixa cultura, mas a ideia de cultura popular, a ideia de que os populares, pessoas mais pobres, pessoas mais simples, também produzem cultura que não vai ser erudita, mas vai ser ali num saber próprio, num saber identificado, e isso vai criando então aspectos de que essa cultura ela não precisa de regras tão básicas, tão rígidas para ser feitas. Ela pode então ser significada naquela regionalidade, naquele grupo específico. Então, alta cultura e baixa cultura não é muito legal ser usado. A gente pode usar então a ideia de diversidade cultural. Podemos usar a palavra de multiculturalidade. Alguns autores falam de relativismo cultural, ou seja, tudo é relativo na cultura. Não existe um padrão claro. Tudo pode ser produzido dependendo daquele grupo, daquela sociedade. Dessa forma, pessoal, as culturas não são homogêneas. As culturas são heterogêneas. E isso faz com que haja, nesta lógica de heterogeneidade de produção cultural, o choque entre culturas, o que nós vamos chamar aí de guerras culturais e disputas de culturas, o que vai levar para nós, historiadores, a lógica de disputas de história e disputa de memória. Olha como é importante entender o que é as diversidades culturais. Vou dar um exemplo para vocês, pessoal. A gente tem, por exemplo, aqui nos anos 60, na história do século XX, quando você fala sobre a ideia de contracultura. Contracultura o quê? Havia uma cultura hegemônica naquele momento, uma cultura que padronizava as outras. Assim sendo, então, alguns jovens nos Estados Unidos e na Europa passaram a questionar os valores e os padrões da sociedade naquele momento. E aí criou-se uma ideia de ser contra aquela cultura. Então, se a galera usava lá o cabelo cortadinho, estilo militar, os jovens queriam usar o cabelo comprido. Se a galera usava roupa muito alinhadinha, bonitinha, passadinha, como os militares usavam no período da Guerra Fria, os caras querem usar roupas largas,
as calças rasgadas, deixar as barbas compridas, ouvir o rock and roll, cultivar então aí os grandes festivais. É o movimento hippie, é o movimento feminista, é a emancipação das mulheres, a liberdade sexual. Tudo isso então era visto como contracultura da época. Por isso você vê então uma cultura em disputa. Nesta forma, a gente pensa o seguinte: a gente identifica as culturas e nesta identidade cria-se então o que nós chamamos de identidade cultural. A identidade cultural é o conjunto de elementos, pessoal, que identificam uma determinada produção cultural. Por exemplo, a gente sabe que a língua é uma identidade cultural, a maneira de comer é uma identidade cultural, o tipo de vestimenta é uma identidade cultural. Eu, por exemplo, aqui identifico na minha família, eu sou pernambucano, como nordestino, moramos em São Paulo, mas temos um sotaque específico, cultivar um determinado gosto de comida e de gosto musical. Isso cria uma identidade, podemos falar de cultura nordestina em São Paulo. Assim como lá na década de 20 do século 20, você tinha lá as famílias italianas que viviam nos Estados Unidos e eles tinham esta ideia de viverem muito juntas, casarem entre eles, manter aquela ideia da família, a proteção familiar, a maneira de falar alto, com as mãos dos italianos. Isso é uma identidade cultural. Assim então, pessoal, quando se identifica um determinado grupo de cultura, cria-se então a ideia de que pode haver uma disputa pela a hegemonia cultural. Nesse ponto, a hegemonia cultural, pessoal, é algo muito importante ser analisado pela história. Por quê? Porque vai criar a ideia de que, dentre as vários tipos de cultura ao longo do tempo, existe a disputa de poder por elas. Nesse ponto, por exemplo, a gente pode citar aí o que é uma hegemonia cultural. Os Estados Unidos, no século XX, depois da Primeira Guerra Mundial, a Europa, então, totalmente debilitada após a Primeira Guerra Mundial, viu aí, então, a enxurrada de produtos americanos espalhar pelo mundo, o consumismo americano, o estilo de vida americano, chamado American Way of Life. Isso é uma cultura hegemônica, o inglês se torna hegemônico, o estilo de filme americano hollywoodiano, os teatros da Broadway, as grandes ideias que vêm dos Estados Unidos como um padrão, isso criando a ideia de uma hegemonia cultural. No Brasil é muito claro esse conceito de hegemonia cultural, pessoal. Nós temos, por exemplo, a ideia de que o cristianismo é uma religião hegemônica aqui no Brasil pela sua formação e estrutura católica e que hoje, a gente percebe a presença do protestantismo muito forte dentro da lógica do cristianismo no Brasil. Isso faz com que haja uma ideia de que todo brasileiro é cristão e as outras religiões. Por exemplo, então você tem a elevação do cristianismo como uma religião hegemônica e a cultura do Brasil, e você tem então o relegamento, ao ostracismo de religiões como as afro-brasileiras, que são vistas como religiões desconceituadas pelo cristianismo. Isso é uma disputa de cultura, isso vai criar aí também uma disputa de história e uma disputa de memória. Nesse sentido, pessoal, as guerras culturais e as disputas pela memória faz com que a gente, que é historiador, traga então isso à tona. Porque nós conseguimos perceber que quando você vai estudar um grupo no longo do tempo, a cultura emerge as disputas políticas. Atualmente, aqui no Brasil, nós conseguimos ver claramente uma disputa entre pensamento político de esquerda e de direita, que é aliado a questões morais. Por exemplo, os progressistas, mais à esquerda, defendem os pensamentos e os direitos do LGBTQI+, ou seja, a ideia de que todos são iguais perante a lei e merecem respeitos morais por causa disso. Porém, uma galera mais conservadora, ligado a uma identidade religiosa, familiar, acha que não deve ser tão alargado assim os direitos dos LGBTQI+, assim como as mulheres feministas que defendem aí o aborto, o direito pelo aborto, e são vistas como mais progressistas do ponto de vista político, assim como as mulheres mais conservadoras, religiosas, não defendem aí o aborto porque acham que isso é um morticínio, Neste ponto, pessoal, as disputas entre culturas, as disputas de memória se imbricam, porque quando você traz isso para a lógica da história, você consegue perceber muito bem que uma cultura acaba
acaba criando então força em relação à outra. Um exemplo muito claro, a gente falou isso lá em História, Memória e Patrimônio, no nosso primeiro vídeo falando sobre a história e memória, né? Aliás, também tem esse vídeo aqui no meu canal no YouTube, História Vida, falando sobre os bandeirantes. Nesse sentido, pessoal, existe lá um monumento muito conhecido para quem é daqui de São Paulo, em frente, né, o Parque do Ibirapuera, feito pelo artista Victor Brecheret, que coloca lá a monumentalidade dos bandeirantes como os heróis desbravadores do Brasil a partir de São Paulo. Esse tipo de memória cultural está errada? Não, não está errada, mas está relegando, né, a ideia de que na história os bandeirantes não foram só heróis desbravadores, eles também foram assassinos de indígenas e de negros. Ou seja, a comunidade indígena e negra pode se sentir um pouco ofendida com uma exaltação dos bandeirantes como heróis. Isso então tem a ver com a cultura paulista de pegar o elemento histórico dos bandeirantes como parte da sua cultura. E assim a gente percebe que isso vai criando disputas de história e de memória. Entender a cultura e utilizar ela como elemento historiográfico é muito importante, porque assim faz com que a gente consiga entender o que é uma patrimonialização de um determinado tipo de cultura e não de outro. Porque um determinado elemento histórico é elevado e não outro. Por isso que eu trouxe para vocês aqui o estudo sobre a cultura e a história. Bom, se você gostou desse vídeo, clica, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações. Seguem aí o nosso perfil, Zavo Lima no Instagram, também o perfil História em Casa, parceria História em Casa, História Vida, nossa série História, Memória e Patrimônio, 4º episódio, Cultura e História. Até mais, tchau, tchau.